André Luiz, desencarnado, estava em recuperação em um hospital na colônia espiritual Nosso Lar. Não havia ainda recebido visita de nenhum parente que desencarnara antes dele. Ele sentia-se abandonado. Vamos falar sobre isso com base no 7º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, nós vamos continuar junto com André Luiz a sua viagem no mundo espiritual. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal e deixe o like. E vamos para o nosso vídeo. Vamos lembrar que André Luiz, ao desencarnar, passou um período nas zonas inferiores. Logo que ele conseguiu retomar a consciência, ele foi resgatado por Clarencio. Clarencio o leva até a colônia espiritual Nosso Lar, onde ele fica hospedado em um hospital, onde recebe o seu tratamento e recebe visitas periódicas de Clarencio, visitas diárias do visitador dos serviços de assistência à saúde, Lísias. Já há algumas semanas no hospital, André Luiz nos relata que ele já constatava melhoras no seu quadro de dores intestinais. Ele sentia que o seu coração estava mais leve. Sentia também uma certa facilidade ao se locomover. Porém, quando ele se recordava das suas experiências físicas mais intensas, ele revivia o medo, a angústia e a mágoa. Só que nesse ponto da trajetória de André Luiz, ele já conseguia recobrar novamente, sair dessa frequência e restabelecer um padrão de pensamento já mais elevado. Um ponto bastante ilustrativo que André Luiz nos relata é que ele avistava, através das largas janelas do hospital que ele estava, a paisagem local. Então ele nos conta que ele ficava deslumbrado com a natureza, com as cores e texturas que se apresentavam, cores vivas, texturas harmoniosas, grandes árvores, e também ele dizia que os edifícios eles apresentavam uma arquitetura que complementava a vegetação. E o que mais o deixava surpreendido era que ele avistava nos parques animais domésticos que brincavam nas grandes árvores. Ainda nesse ponto, ele tinha dificuldade em aceitar que a realidade da vida ali onde ele estava era muito semelhante à vida na Terra em alguns aspectos. É nesse momento que Lísias explica para André Luiz que a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo acontece de forma naturalmente gradativa, sem atropelos e sem impactos relevantes. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a um princípio de desenvolvimento natural e hierarquia justa. A morte do corpo, ela não vai conduzir o homem a uma situação violenta de conflito com aquilo que ele estava vivendo quando encarnado. André Luiz
questiona Lísias sobre seus familiares. O seu pai e a sua mãe haviam desencarnado antes dele, e naquele ponto, já há algumas semanas ali no hospital, ele não havia recebido a visita deles e sentia-se abandonado. Ao que Lísias responde que explica que o pai encontra-se em uma situação difícil ainda, mas que sua mãe vive em esferas superiores. Ela nunca havia deixado de interceder pelo filho. André Luiz, quando estava nas zonas inferiores, estava recebendo o auxílio das orações da mãe. E essa conexão, esse encontro de frequências demorou 8 anos para acontecer. Lísias explica que no momento que André Luiz reconheceu que havia um Pai Celestial, Criador de todas as coisas, no momento daquela oração em que ele se entregou de forma sincera, a sua mãe chorou de alegria. E foi nesse momento que Clarencio consegue com que André Luiz o enxergasse, pois eles já estavam ali há um bom tempo, só esperando o momento certo em que a frequência de André Luiz afinasse com a frequência das esferas superiores. Nesse momento, Lísias explica para André Luiz que as chuvas que destroem e as chuvas que criam, as lágrimas também são assim. E que Deus não espera as nossas rogativas para nos amar, mas às vezes nós precisamos estar em determinada posição receptiva para podermos receber as benesses e as bênçãos de Deus, do Pai Celestial, dos amigos espirituais, dos amigos protetores. Lísias complementa que as penitências que sofremos, elas não são necessárias, mas ele concorda que as penitências podem sim prestar um excelente benefício a nós. Foi através desse processo de penitência, de sofrimento, das angústias que André Luiz vivenciou ali nas zonas inferiores, que construíram todo um caminho para que ele pudesse chegar num ponto em que ele entendesse, compreendesse, tivesse uma expansão de consciência, fazendo com que ele refletisse sobre a vida, sobre ele, sobre Deus, fizesse uma oração, entrasse em conexão com Deus, com as esferas superiores e recebesse ajuda. Lísias continua esclarecendo a André Luiz, para melhor ilustração, que a sua mãe não mora em nosso lar, mas vive em esferas superiores, e que ela cuida não só de André Luiz, mas de muitos outros. Ele reforça para André Luiz que no momento oportuno eles irão se encontrar. E é a partir daí, a partir dessa conversa, que André Luiz começa a desejar ardentemente pela visita da mãe. Ele entende que se desejar, ele vai alcançar. Mas é aí que vem o complemento das explicações de Lísias sobre os desejos.
Lísias explica para André Luiz que o desejo está fundamentado em um princípio básico: desejar, saber desejar e merecer. Em outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Lísias completa essas informações explicando para André Luiz que desejar é o primeiro passo, trabalhar de forma intensa e que o merecimento, a conquista, ela vem por justiça, ela vem pelo mérito do trabalho empreendido. E é isso, essa é a nossa viagem junto com André Luiz, de acordo com o 7º capítulo do livro Nosso Lar. Eu agradeço a você ter ficado aqui com a gente até esse momento. Se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, comente, e se você acha que esse conteúdo pode ser importante para alguém, eu peço que compartilhe esse vídeo. O meu muito obrigado e até o próximo encontro.